Olá, meu nome é Álvaro Ferreira, Meu nome é Lucas Pancotto. nós somos o Grupo 9 e vamos falar sobre o tema da pesquisa. O tema da pesquisa deve ser sucinto, objetivo, mas retratar o problema em questão, espaço e tempo quanto pertinente. Tema é o assunto que se deseja estudar e pesquisar. Sua escolha deve levar em conta possibilidades, aptidões e tendências de quem irá elaborar a pesquisa, em conjunto com seu orientador. Espera-se que o grau de conhecimento sobre o assunto possa ser aumentado em função da pesquisa. A pesquisa deve ser focada sobre um problema relacionado ao tema, ou seja, uma questão associada ao tema com importância real e que ainda não tenha sido devidamente respondida pela literatura existente. O problema deve orientar a pesquisa, que tem como objetivo contribuir para o seu esclarecimento. Devem ser indicados os antecedentes da pesquisa, ou seja, os principais resultados de pesquisas anteriores sobre o problema investigado. Tais referências permitirão situar com maior clareza as contribuições pretendidas. Exemplo: tema, patentes. Problema: patentes contribuem ou não para o avanço tecnológico? Há argumentos nas duas direções, e um exame no caso X pode contribuir para a compreensão desta questão. Dica para definições do tema da pesquisa. Regra número 1. Antes de definir o tema, defina uma área de atuação. Evite ficar mudando de área de projeto para projeto. Tenha clareza de que numa sociedade complexa como a nossa, cada vez mais a competência do pesquisador passa pela continuidade de seu trabalho dentro de uma mesma área de conhecimento. Um bom pesquisador não muda de área a cada novo projeto, muda somente de tema, tratando de aspectos até então pouco estudados ou desconhecidos. Se não tem uma determinada área de atuação, o pesquisador terá dificuldades para se inserir no mercado de trabalho. Não se deve pensar num tema como uma decisão isolada, mas como um ato dentro de uma cadeia contínua que pode significar o primeiro passo para a consolidação do pesquisador, como um especialista em determinado campo de conhecimento. Regra número 2. Somente trabalhe com uma temática que seja de seu agrado. Tenha consciência que a execução do projeto leva em média de 1 a 3 anos. Se existe a possibilidade de escolha do tema, não faz o menor sentido fazer do seu dia a dia um inferno por ter que pesquisar um assunto que seja pouco palatável. Escolha o tema da pesquisa com a mesma diligência de que escolhe um parceiro ou parceira para o casamento. Se não houver afinidade eletiva, não pense duas vezes em mudar de tema até encontrar sua alma gêmea. Tenha consciência de que durante a execução de uma pesquisa, muitos são os momentos de crise do pesquisador e que quando existe desconforto com o tema, a situação somente tende a piorar, se não a inviabilizar a conclusão do trabalho com sucesso. Regra número 3. Nunca se deve propor um tema de pesquisa sem antes fazer uma criteriosa revisão da bibliografia de referência na área do projeto. Não esqueça que cada pesquisa tem como objetivo comprovar, refutar, complementar ou desvelar aspectos novos da realidade. Se o pesquisador desconhece o estado da arte em sua área de atuação, dificilmente vai ter condições de identificar objetos ou hipóteses de pesquisas originais de grande relevância. Repasse os jornais dos principais congressos científicos, as revistas especializadas, os bancos de dados com as dissertações e teses, os livros publicados disponíveis nas bibliotecas dos centros de excelência em seu campo de conhecimento. Regra número 4. Evite sempre a busca do caminho mais fácil, porque todo conhecimento relevante pressupõe muita disciplina, esforço coletivo e trabalho metódico, muitas vezes de toda uma vida. Se opta por um tema muito estudado, existe a vantagem de que se pode partir de um conhecimento solidamente acumulado sobre o assunto. Em contrapartida, existe muito mais dificuldade se chegar a uma contribuição original, sem contar o tempo gasto em revisar a bibliografia de referência. Caso tenha preferência por um tempo pouco frequentado, a possibilidade de um estudo mais original aumenta na mesma proporção que a quantidade de trabalho individual do pesquisador para construir, definir e conceituar o próprio projeto. Como se verifica, nenhuma opção é fácil, e ao final das contas, o que faz a diferença é o talento, o esforço e a disciplina do pesquisador. Quinta e última regra. Em termos científicos puros, qualquer tema pode ser relevante. Do ponto de vista da política científica, da realidade social, econômica e cultural, alguns temas são mais importantes que outros. Cabe ao pesquisador ter sensibilidade para saber conciliar a
A escolha de um tema que seja de seu agrado pessoal, possibilite a sua inserção em seu campo científico de atuação, contribua de forma original aos estudos da área e que esteja articulado com sua agenda política, científica e tecnológica do local que ele trabalha e as demais da sociedade de seu tempo. Em hipótese algumas, trata-se de uma tarefa simples. Como vimos, uma vida bem-sucedida de pesquisador depende do talento, da disciplina, da capacidade coletiva de trabalho e, acima de tudo, que se tenha sorte de eleger o tema certo, na hora certa e que conte com o apoio de quem libera os recursos indispensáveis para a execução do projeto. Se vale como consolo para quem está começando, nunca se sabe se a priori se estamos mesmo no caminho certo. Segundo Servo e Berger, 2002, o tema de uma pesquisa é qualquer assunto que necessite melhores definições, melhor precisão e clareza do que já existe sobre o mesmo. Conforme Rudel, 1998, o tema da pesquisa indica um assunto que, após a elaboração do mesmo, torna-se determinado, específico, preciso, com seus limites muito bem definidos. Esta elaboração baseia-se no conhecimento do campo de observação e suas respectivas unidades de observação, bem como de suas variáveis. Para Gil, 2002, a escolha do tema deve estar relacionada com o interesse do estudante, sendo necessário que ele já tenha refletido sobre diferentes temas. A primeira escolha deve ser feita com relação a um campo delimitado, dentro da respectiva ciência de que trata o trabalho científico. Sérvio e Berger, 2002. As etapas necessárias para a realização de uma pesquisa consistem em escolher o tema, realizar um projeto de pesquisa, executar e relatar a pesquisa. A fase de tema da pesquisa pode ser considerada a mais importante fase. É ela quem vai determinar o sucesso ou insucesso de todo o trabalho. Inicialmente, quando se identifica um problema, pode-se definir um tema para ele. Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para a geração de ideias. Brainstorming. Esta técnica tem por princípio formar e estimular um grupo de pessoas a discutir determinado assunto para detectar problemas produzindo ideias e soluções diversas para questões existentes de maneira rápida e direta. Denomina-se este procedimento de tempestade de ideias. Analogia. Este meio de geração de ideias baseia-se na observação de fenômenos ou elementos orgânicos e inorgânicos existentes na natureza, para que ocorra uma analogia com as estruturas e sejam geradas inúmeras possibilidades de resolução de problemas. Empatia. Essa técnica tem por fundamento a utilização da sensibilidade do pesquisador pela visão obtida quando este se posiciona do outro lado da questão, ou seja, significa identificar-se pessoalmente ou sentir pelo outro. O pesquisador deve se colocar no lugar do consumidor, identificando quais os problemas que possam estar presentes nos atuais produtos do mercado e que poderiam ser solucionados pelo desenvolvimento de um novo produto. Caixa preta. Este sistema pode ser considerado como um dispositivo para gerar uma função de transferência, obtendo-se uma relação entre entrada e saída. Assim, pode-se dizer que a técnica consiste em resumir os requisitos de saída do sistema, tendo por base as funções que se deve desempenhar. Resumir os requisitos de entrada, baseando-se no que está disponível ou é aceitável para o sistema como um todo. Resumir as restrições intermediárias do sistema como infraestrutura, meios de produção e custo. Resumir os requisitos funcionais do sistema como baixo custo, baixa perda por atrito, alta rigidez, baixo índice de desgaste, segurança, etc. Dividir especificações que devem ser atendidas nas operações. Construir um sistema de representação em blocos, sintetizando os passos anteriores, para solucionar o problema e obter a ideia. O que poderia ser feito para melhorar a forma de acesso dos consumidores aos produtos em um supermercado? O que seria útil para o consumidor em termos de automação ser implantado em estabelecimentos lojistas? Que tipo de reciclagem seria útil em função do tipo de resíduo gerado na região ou no município?